Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à sala de aula. Sendo assim, vamos ao assunto. Na aula de hoje, vamos começar a falar sobre probabilidade. Nas aulas anteriores, nós vimos os conceitos de estatística, que é o quê? A coleta de informações e análise sobre essas. Quando você coleta informações, muitas vezes você busca tentar entender com elas qual é a relação que pode acontecer uma devida situação. Quando você começa a imaginar, caramba, com tudo isso que eu tenho, qual é a chance disso aqui acontecer de novo? Você começa o chamado contexto de probabilidade. Como é que nós vamos estudar então isso daí? O seguinte, para a probabilidade, a gente mexe com as situações, por exemplo, do nosso cotidiano. Então, no cotidiano, lidamos sempre com situações onde está presente a incerteza do resultado, embora, muitas vezes, os resultados possíveis sejam conhecidos. Como assim? Você vai tomar um sorvete. Então, tecnicamente você conhece. Eu vou tomar, não significa que eu já estou tomando sorvete. Então, ou você vai conseguir tomar o sorvete, ou não vai tomar por algum motivo. Então, você conhece os possíveis resultados. Eu estou tomando sorvete ou não. Se você jogar uma moeda para cima, joguei a moeda para cima, eu posso tirar cara ou coroa. Ou pode existir a situação do quê? A moeda bater em algum lugar, cair em um cano, e aí ela caiu no cano, qual é o resultado que saiu? Não sei, eu perdi a moeda. Por mais que você não queira imaginar nessa hipótese, você tem essa probabilidade de acontecer. Tá certo? Então, ó, os resultados possíveis em um lance de dados de 6 faces, quando você joga um dado que tem do 1 ao 6, você tem o quê? Você não vai apostar no 8, porque depois que você joga, não vai existir o 8 no dado, porque você quis depois de jogar. Só vai continuar o quê? A existir os números que já tinham antes de você jogar. Então você conhece as possibilidades de resultado, mas você não conhece, por isso o nome incerteza, qual é o número que vai sair. Você dá uma proposta de resultado para isso. Tá bom? Então, quando você joga, mas a resposta da pergunta ocorre apenas quando o dado parar de girar. Aí ela te responde: ó, o número que saiu nesse arremesso é tal. O tipo de sabor de sorvete que você vai tomar. Por que o tipo? Você vai numa sorveteria, às vezes, com perspectiva de tomar um sabor de sorvete. Tá bom? Mas, quando chega lá, quem sabe você não escolhe outro. Então, você tem a ideia do sabor que você quer tomar. Mas tecnicamente, mas o que você vai consumir, você só sabe depois de que coloca. Às vezes você quer chocolate, mas chega lá e diz, rapaz, tem esse daqui de soufflé e coloca. Você quer tomar um de chocolate branco, mas aparece um de brigadeiro que você gostou mais, um napolitano. Então você, apesar de ter uma ideia do que esperar como resposta, a resposta real só vai ser dada depois que você colocar o sorvete. Por exemplo, o tipo de roupa que você vai vestir com base do que você tem no seu guarda-roupa. Claro, por quê? Porque se você vai numa piscina, você não vai colocar tecnicamente um paletó. Você vai à piscina. Não, professor, mas era uma brincadeira, todo mundo ia, mas era a nossa festa de formatura, a gente ia de paletó para tirar as fotos, mas as roupas de banho iam por baixo. Beleza. Então, se você vai para a sua festa de formatura, então você não vai colocar um pijama. Porque se a ideia já era o quê? Colocar o paletó e a roupa de banho, tá bom? Então você vai usar elas. Mas isso não significa que quando você chegar ao local, você literalmente vai usar roupa de banho, porque alguma coisa pode acontecer nisso e você não utilizar. Então veja, eu posso tentar entender os resultados possíveis, mas tentar entender não significa que o resultado vai ser exatamente o que eu quero. Um outro exemplo é se você sai de casa e encontra um semáforo. Você pode achar o semáforo aberto, fechado, tá bom? Ou amarelado.
Você não sabe o resultado, você sabe as possibilidades de resultado. E um que você nem pensa. O semáforo pode ter parado de funcionar. E aí você não vai achar cor nenhuma. Ele pode estar piscando as três cores ao mesmo tempo, aleatório. E aí você não vai respeitar ele, porque ele está piscando, parecendo uma árvore de Natal, a todo momento. Então ele vai dificultar o trânsito. Então vejam, eu posso imaginar as possibilidades, mas eu tenho que entender qual é a possibilidade de resposta. Então, ó, é conveniente, então, dispormos de uma medida que experimenta a incerteza presente em cada um desses acontecimentos. Tal medida é chamada de quê? De probabilidade. Pegando o contexto geral, que a gente escuta essa palavra várias vezes no nosso dia a dia, quando a gente fala em probabilidade, eu estou dizendo para vocês qual é a chance que alguma coisa tende a acontecer. Probabilidade é isso. Qual é a chance que alguma coisa tende a acontecer? Então, no estudo das distribuições de frequência, ou seja, primeiro eu analiso como é que as coisas estão acontecendo. Geralmente, quando eu vou na sorveteria, eu peço sorvete de chocolate com outro sabor. Então, você tem uma grande chance de, quando chegar na sorveteria, pedir o sorvete de quê? De chocolate e complementar com o outro. Quantas vezes eu fui na sorveteria? 10 vezes. A frequência é você me dizer quantas vezes aquilo aconteceu. Das 10 vezes que eu fui, em 8 eu pedi chocolate. Então, 10 vezes você foi na sorveteria, mas a frequência com que você pediu chocolate é 8. Ou seja, frequência, voltando para a parte de estatística, nada mais é do que o número de vezes que uma situação aconteceu. Então, vimos com essas que são importantes para entendermos a variabilidade de um fenômeno aleatório. Por exemplo, se você sortear a amostra de uma empresa e analisarmos a distribuição dos números de empregados, sabemos que uma amostra forneceria resultados diferentes. No entanto, se a gente sorteia um grande número de amostras e você esperando, tá, que surja um determinado padrão que reflita a verdadeira distribuição da população de toda a empresa, o que é que isso quer dizer? Você tem uma empresa de 5.000 funcionários. Você chamou 2 funcionários lá. Com base dessas duas pessoas, você diz: ah, então eu entendi. Todos os meus funcionários se comportam desse jeito. Lembre-se, são 5.000 pessoas. Você chamou duas. É muito pouco para você entender. Mas quando você chama um número considerável de pessoas para analisar o comportamento delas, você melhora, ou seja, refina a sua análise. A ideia é essa. Então, através do modelo teórico, construímos com base em suposições adequadas, podendo reproduzir a distribuição de frequências quando o fenômeno é observado diretamente, ou seja, esse modelo é chamado modelo probabilístico. O que é que a gente vai fazer então? É entender como é que a gente faz esses modelos. Como é que eu vou analisar cada situação? A definição para isso, portanto, é o seguinte: um experimento probabilístico é uma ação ou tentativa sujeita à lei do acaso, pela qual resultados específicos de contagem, medições ou respostas são obtidos. O produto de uma única tentativa em um experimento probabilístico é o resultado. O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento probabilístico é um espaço amostral. Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Ele pode constituir em um ou mais resultados. O que eu quero dizer com isso? Você analisou um monte de tempo como é que um inseto se comporta. Várias e várias vezes. Quando você olha só para um resultado, tá? Só um. Eu olhei só para uma resposta daquele lá. Você olhou para o quê? Um resultado da sua análise. Quando você olha exatamente quantas vezes o inseto fez uma mesma ação, você está pegando o quê? Uma amostra. Bom, você está pegando uma amostra. Quantas vezes o inseto fez isso aqui? É uma amostra. Um evento significa na amostra. Um inseto, digamos, foi numa fruta tal. Só que uma hora, para ele chegar naquela fruta, uma hora ele foi voando, uma hora ele foi pelo caminho da fruta, tá? Às vezes o tronco, se for numa árvore, as ramas, se forem rasteiras. Então, você foi observar os comportamentos. Então,
O evento, ou seja, espaço amostral que você queria olhar era o quê? O inseto na fruta. O evento significa qual o comportamento total daquilo ali. Então, o evento é uma parte da análise do seu espaço amostral. Ah, professor, está complicado. Vamos pegar na prática para a gente entender as situações que você vai compreender mais fácil. Vamos lá. Você quer estudar qual é a chance de você sortear qualquer número de um dado de 6 faces. Como é que você vai analisar? Você vai fazer o quê? Primeiro, você vai observar que só pode ter 6 lados, porque a gente sabe que tem dado de 6 faces, tem dado com 8 faces, com 12. Jogos de RPG tem dados com 20 faces, 22, tá? Depende do jogo. Aí imagina um dado simples, 6 faces. Aí a outra coisa que você vai analisar é, você vai considerar se o dado é perfeitamente equilibrado, ou seja, se não vai aparecer um número mais do que os outros. Porque toda vez que isso acontece, a gente já conhece que o nome que é chamado dado viciado. Você joga o dado, aparece um número, depois outro, ou seja, você jogou, sei lá, 100 vezes o dado na sua brincadeira. E você percebeu que não tem um número aparecendo mais do que outro. Logo, está equilibrado. E como você vai considerar, são 6 faces, você tem que verificar se as faces são de 1 a 6. Por quê? Porque há brincadeiras de dado em que você tem 2 faces 1, uma face 2 ou 2 faces 2, uma face 3 e uma nada. Você analisou o quê? Ah, tem uma face 1, uma 2, uma 3, uma 4, uma 5, uma 6. Como é que eu vou fazer então? Então, ó, para que eu sorteie a face 1, é uma chance em 6, porque só tem um número 1, é um número com 6 disponíveis. Para o número 2, é um número com 6 disponíveis. Para o número 3, um número com 6 disponíveis. Para o número 4, um número com 6 disponíveis. Para o 5, é um com 6 disponíveis. O número 6 é 1 e 6 disponíveis. O detalhe que a gente chama de total é quando eu somar todas as análises de frequência teórica, a gente viu isso onde? Lá em estatística. Quando eu pegar isso, que a gente pode chamar também de proporções, a soma de todas as proporções possíveis sempre tem que dar igual a 1. Se em uma proporção você multiplica por 100, a gente tem um chamado quê? Porcentagem. 10 gramas que você pegou numa barra de chocolate de 100 gramas, você pegou 10% do peso da barra. Porque você dividiu 10 por 100, dá 1 sobre 10 e multiplicou por 100. Você vai ter 10%. Então, ó, o total para você analisar aqui de todas as proporções, quando você somar todas, o resultado sempre tem que dar igual a 1. Então, tá aqui, ó. 1/6, ó, todas as frações aqui têm base 6. E quando eu somar 1 mais um 2, mais um 3, mais um 4, mais um 5, mais um 6. 6 dividido por 6 dá quanto? Dá 1. Um dado é fácil, professor. A gente brinca com o dado direto. Agora vamos imaginar o seguinte: ó, você vai pegar, você formou um grupo, tá, de seus colaboradores. No grupo tinha 2 mulheres e 3 homens. Você vai sortear alguém para fazer uma reunião. Aí você quer imaginar, rapaz, qual é a chance que eu teria de sortear, digamos, uma mulher ou um homem? Então, como é que você vai fazer? Olha o modo como a gente pensa para realizar o sorteio. Primeiro, ó, só tem 2 possibilidades. Ou você sorteia um homem ou uma mulher, do jeito que você escreveu. Mas você não vai sortear o cachorro, o mascote da empresa. Não vai, porque você não botou ele na rodada. Você não vai sortear alguém de fora, porque você não colocou essa pessoa de fora. Então só vai ter 2 tipos de resposta. Ou você vai sortear um homem ou uma mulher. A segunda coisa, supondo que o sorteio seja honesto, você sempre tem que imaginar que aquilo que você vai fazer é a chance igual para todo mundo. Por isso, quando você joga o dado não pode estar viciado. Quando você vai fazer o sorteio, que ele é honesto, porque a gente já viu um monte de vídeos na internet, as pessoas fazendo o quê?
Safadeza na hora do sorteio. Sendo assim, como é que a gente vai sortear aí? É fácil. Se são 2 mulheres e 3 homens, ao total são 5 pessoas que eu vou colocar o nome no saquinho, na urna, para sortear. Aí vou sortear eles. Então, para sortear uma mulher, tem 2 mulheres no grupo de 5. Tá aqui, ó. São 2 no grupo de 5. E homens são 3 no grupo de 5. Sendo assim, como há um homem a mais, tem mais chance de eu sortear um homem do que uma mulher. Eu identifico aqui as chances, ó. 2 para 5 e 3 para 5, ou seja, há mais chance de eu sortear um homem do que uma mulher. Não quer dizer que eu vou sortear um homem, porque existem mulheres no meu sorteio. Tá certo? Então tem que olhar isso. E ao final da soma de todas as proporções, o total sempre tem que dar igual a quanto? A 1. A base é 5, repete. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Ah, professor, mas isso aí, frequência de sorteio. Deixa eu pensar em uma outra situação, tá? Mostrar a vocês aqui, que ela é fácil, mas se torna difícil devido ao modo como a gente pensa. Essa daqui, ó. Suponha que a mulher esteja grávida de trigêmeos. Ah, barriga fica pesada, é uma situação difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá bom? Grávida de trigêmeos. Tecnicamente, a gente sabe que o feto, tá lá, seria masculino ou feminino, tá bom? Tá lá. Eu quero saber ó, qual a probabilidade para o sexo das 3 crianças. Aí você olha assim, qual é a chance do sexo das 3 crianças? Ah, professor, se ela está grávida, ou tem 3 meninos, ou tem uma menina e 2 meninos, ou tem 2 meninas e um menino, ou tem 3 meninas lá dentro. Vamos escrever isso daí. Vamos lá. Vamos lá. É uma gravidez simples, tá bom? Só tem um bebê. Um bebê. Qual é a chance de ser um menino ou uma menina? Ora, eu tenho chance de ser um menino, tá? E para identificar aqui, um masculino e a chance de um feminino, tá, pessoal? Eu sei que a gente tem algumas situações do cotidiano, mas deixa eu explicar assim, só para a gente fazer um contexto simples. Eu não estou adentrando na ideia de gênero aqui, tá bom? Vamos pegar só a base simples. Então, tem 2 possibilidades lá dentro da barriga. Nas 2 possibilidades. Para menino é uma chance em 2, para a menina é uma chance em 2 também. Tá? Um bebê lá dentro. Então você tem aqui, ó, analisei com um bebê. Você pegou, disse para mim antes, que você tem ou 3 meninos, certo? Ou você tinha uma menina, tá? Uma fêmea e 2 meninos. Você disse para mim que poderiam ser 2 meninas e um menino. E disse para mim, disse, oh, não, professor, pode ser as 3 serem meninas. Na outra, eu tinha 2 possibilidades. Aí você chega para mim, ao analisar isso daqui, diz, ó, professor, são 4 possibilidades aqui. Só que a resposta aí está incompleta. Como assim incompleta, professor? O que é que mais pode aparecer? Vou analisar com a barriga de 2 crianças para vocês entenderem que aqui está incompleta. Se fossem 2 crianças, 2 meninos, na outra, um menino e uma menina, ou então 2 meninas. Você olharia para mim e diria o quê? São 3 crianças aí, 3 possibilidades. E a resposta, de novo, está incompleta.
De novo, professor, como assim completa? Vamos lá. São duas crianças. Cada criança que eu tenho aqui é uma possibilidade. A criança 1 e a criança 2. A criança 1 pode ser menino ou pode ser o quê? Menina. A criança 2 pode ser menino ou pode ser o quê? Menina. Se eu juntar isso daqui, olha os pares que eu vou fazendo. A criança 1 é menino, a criança 2 também é menino. Na segunda chance que eu tenho, a criança 1 pode ser um menino, só que a criança 2 pode ser o quê? Uma menina. Tá aqui dentro. Só que você não analisou para mim a ideia de que a criança 1, tá? Pode ser uma menina e o segundo bebê que o médico viu na ultrassom ser um menino. A ideia ainda é 1 e 1. Só que as chances aqui, ó, são duas, ela se separa. Do mesmo jeito que a criança aqui, no último caso, a primeira na ultrassom aparece uma menina e uma menina. Lembre-se, para cada indivíduo há duas possibilidades de resposta. Então, o que antes eram 3, na verdade, são quantas respostas? São 4. Mas a forma como eu falo, uma quantidade de menino e uma quantidade de menina, vai suprimir uma das respostas. Então, tenho que ter cuidado nisso. Então, na barriga de trigêmeo, o que é que vai acontecer? Na barriga de trigêmeos. Então, agora eu tenho o quê? 3 possibilidades de resposta. Para cada criança que você for analisar, primeiro bebê, segundo e terceiro. Para cada um, há duas possibilidades, que é ser o quê? Menino, menina. Menino e menina. O terceiro bebê pode ser um menino ou uma menina. A gente só vai descobrir na ultrassom. E aí eu vou fazer a combinação entre eles, ou seja, todos os 3 são meninos. Aí eu vou mudar só a classificação do primeiro bebê, ó. Então, o primeiro bebê apareceu uma menina e os 2 continuaram sendo meninos. Aí eu posso mudar a classificação do segundo, ó. O primeiro foi menino, o segundo foi menina e o terceiro menino. A outra possibilidade, ó, os 2 primeiros que apareceram para mim na ultrassom são meninos e o terceiro é que é menina. E se for 2 meninas, então, ó, o primeiro foi uma menina, o segundo foi uma menina e o terceiro foi um menino. Depois, o primeiro foi uma menina, o segundo foi um menino e o terceiro uma menina. A quarta possibilidade, o primeiro foi um menino, o segundo e o terceiro fetos analisados são o quê? Meninas. E há a possibilidade do quê? Dos 3 serem meninas. Veja que na hora que eu estou fazendo a probabilidade, eu tenho que analisar caso por caso. Então, veja, eu analisei o caso em que os 3 são meninos, depois analisei o caso em que um dos 3 pode aparecer menina, depois analisei o caso em que 2 podem aparecer meninas, e o último caso é que os 3 podem aparecer meninas. Eu usei todas. Então, o que antes era, na análise, ó, 3 meninos, uma menina e 2 meninos, 2 meninas e um menino e 3 meninas, o que eram 4 casos, na verdade agora são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 casos a analisar.
Por quê? Porque na probabilidade ele pede que você faça análise de um por um. Vamos lá. No descritivo que aí faço, é exatamente a metodologia que eu mostrei. Sendo assim, para você encontrar na brincadeira a barriga com 3 meninos, é uma chance em 8. Dos 2 primeiros fetos serem meninos e o último ser menina, uma chance em 8. Então, observe que cada uma daquelas análises que eu fiz, mudando primeiro os 3 iguais, depois um diferente e 2 iguais, depois de novo, 2 diferentes e um igual, na verdade, 2 iguais e um diferente, que é o das meninas, e o último, as 3 meninas. Todas as chances são 1 em 8. E ao final, quando eu for somar todas as proporções, o resultado dá quanto? 100%. Aí você pensa, sim, professor, e aquela lógica de ter 3 meninos ou de ter uma menina, 2 e 3 meninas? Aquilo ali não serve de nada, serve. Porque eu vou juntar esses casos aí agora. Por exemplo, na hora que a gente faz a tabela, se eu quiser saber das meninas, qual é a chance de eu pegar na ultrassom só achar 3 meninos, ou seja, nenhuma menina. O zero aí significa a barriga são 3 meninos, nenhuma. É 1 em 8. Volto na tabela aqui, 1 em 8. E nessa tabela que está aí, em quantas vezes apareceu uma menina e 2 meninos? Ora, foram 3 lances que eu olhei. Em 3 possibilidades apareceu só uma menina e 2 meninos. E qual era a chance de aparecer 2 meninas? Lá naquela construção que a gente fez, pode voltar aí um pouquinho, vocês vão ver. São 3 chances de aparecer 2 meninas e um menino. E qual é a chance da barriga ser de trigêmeo só menina? É uma chance em 8. Então eu tenho uma análise a fazer aí. Se eu for olhar, as chances são iguais de trigêmeos só homens e mulheres, mas elas são diferentes de na barriga ter pelo menos um indivíduo de sexo diferente. E detalhe, essa etapa de ter um diferente, as chances são iguais. Tá vendo? Ó? De ter uma menina ou 2 meninas, a chance é igual. Tá? De ter 3 meninos ou 3 meninas, a chance é igual. Beleza? E ao somar tudo, não importa se na tabela de construção inicial ou na hora de eu agrupar a informação, o resultado da soma das proporções sempre tem que ser igual a quanto? A 1. Todos aqui, o divisor é 8. Então, quando eu somar todas essas frações, vai dar 8 dividido por 8, que dá 1. Quando eu agrupei os dados na hora que eu somar as proporções, a base é 8. 1 mais 3, 4. 4 e 3, 7. 7 e 1, 8. 8 dividido por 8 dá quanto? Dá 1. Então, cuidado na hora que você estiver fazendo as análises, porque você tem que analisar caso a caso. E por que isso é fundamental, professor, de olhar de caso a caso? Pelo seguinte, porque na hora que você vai construir toda a sua informação, você constrói, como eu disse anteriormente, um conjunto. Como é chamado esse conjunto? Um espaço amostral. Espaço amostral, ele é composto por todas as chances de alguma coisa acontecer. De uma a uma eu vou analisando. Vocês acham a descrição de espaço amostral nos livros de probabilidade e estatística pelo símbolo ômega, que parece essa ferradura que está aí. Esse ômega que está aí é ômega maiúsculo. Parece uma ferradura. Tá bom? É no caso discreto da enumeração. Tá? Independente se você consegue contar ou não contar. Mas você consegue atribuir primeiro caso, segundo, terceiro, quarto, pode ser até infinito. Mas você consegue contar ele. E cada uma das respostas você vai descrever como sendo essa letra aí que parece um W, mas também é o ômega minúsculo. Tá? Isso aqui é a primeira resposta, a segunda resposta,
a terceira resposta, a quarta, a quinta e por aí vai. Quando eu quiser saber a probabilidade da situação, eu quero saber a probabilidade que tem de algo acontecer. Eu vou olhar quantas respostas aparecem. Veja, a probabilidade de cada uma das respostas é ela dividida pelo total. Mas às vezes dá parecida com o outro, como foi o caso, ó, um menino e duas meninas. Não foram três respostas que aconteceram? Foram. Então, se eu quiser saber, ó, a probabilidade do evento um menino e duas meninas, eu tenho que olhar em cada caso que apareceu o quê? Um menino e duas meninas, para que eu possa descrever a probabilidade. O senhor ainda ficou meio confuso. Vamos lá para vocês entenderem. Eu vou jogar, tá? Moeda para cima. E vou jogar a moeda duas vezes. Eu sei que cada vez que eu jogar, eu vou contar que o resultado apareça. A moeda não caiu no ralo, não ficou em pezinha, bateu no canto, ela ficou em pé. Vai me dar uma resposta. Então, se a moeda for honesta, duas respostas podem acontecer. É cara ou coroa? Como eu vou jogar duas vezes, então eu vou ter um espaço amostral. Todas as respostas que podem acontecer jogando. A primeira resposta é o seguinte: no primeiro lance eu tirei cara, no segundo cara também. Olha o ômega 1 aí, dizendo, ó, eu tenho duas respostas. Cara, a segunda resposta é que a primeira vez saiu cara e na segunda coroa. Tá aí. A terceira resposta é porque saiu coroa e depois cara. E a quarta resposta que está aí é saiu coroa no primeiro e coroa no segundo. Beleza. Só que eu pergunto para vocês o seguinte, ó, eu quero saber a chance de eu tirar duas faces iguais. Como assim? Eu quero saber qual é a chance que eu tenho em que nos arremessos que eu faça, tá bom? As duas faces são iguais, ou seja, cara a cara e coroa. Observe que eu tenho quatro tipos de respostas possíveis. Cada resposta que aconteceu é uma em quatro. Cada resposta é uma em quatro. Elas são diferentes. Só que para sair duas iguais, percebam, eu tenho a primeira resposta e tenho a última. Então, na hora que eu tento entender o AI como sendo o evento que acontece duas faces iguais, eu vou somar o que saiu cara, é 1 em 4, e o que saiu coroa, que também é uma chance em 4 possíveis. São duas chances em 4, ou seja, 50%. Você tem 50% de chance de tirar duas faces iguais e 50% de chance de tirar duas faces diferentes. O que é um jogo, pessoal, que você precisa ter cuidado, pois o modo como eu perguntar diferencia a chance que eu tenho. Como assim, professor? E se você fosse pegar, fazer uma aposta com os colegas da seguinte maneira: você não vai me dizer a chance de sair duas iguais, você tem que me dizer exatamente como vai sair. A primeira sendo cara e a segunda sendo coroa, por exemplo. Ou você tem que me dizer, ó, coroa e coroa. Então, quando você pergunta especificamente um resultado, você diminui as suas chances, porque seria uma só chance em quatro possíveis. O modo como a gente faz a pergunta muda o modo de análise. Vocês querem ver? É o seguinte, para que fique claro que a probabilidade do evento que eu quero acontecer vai ser a soma das chances de cada uma. Eu tenho que ter cuidado nisso. Quando eu quero saber uma coisa, eu tenho que ver as chances que cada coisa aconteceram. Como assim? Vamos lá. Na barriga de trigêmeos de novo, eu fiz duas perguntas aqui.
A primeira chance, eu quero saber o seguinte: qual é a probabilidade de se ter duas crianças do sexo feminino em uma gravidez de trigêmeos? Eu quero saber, usando por base aquela tabela que eu escrevi antes, qual é a chance de eu ter duas meninas? A outra pergunta que eu faço é: qual é a probabilidade de se ter pelo menos uma criança do sexo feminino? Aí você pode dizer: não, professor, aí é parecido, eu consigo resolver. Vamos analisar usando o gráfico que eu já fiz, lá aquela construção anterior. Vamos lá. A pergunta que foi feita a vocês lá na letra A, ele diz assim, ó: qual é a probabilidade de, na hora de passar a ultrassom, se achar duas meninas e um menino? Eu vou olhar, ó, de eu encontrar duas meninas, ó, vejam que são 8 no total. Mas na ultrassom achar duas meninas, está aqui, ó, uma chance, duas chances, três chances. Então aqui foram três chances em 8. Na segunda pergunta, ele quer o seguinte, ó: qual é a chance de, na hora que o médico verificar na ultrassom, ter pelo menos uma menina? Professor, a mesma coisa de ter uma menina daqui, ó. Uma, duas, três. Só que a gente erra exatamente por isso. Porque quando eu estou perguntando pelo menos, significa um número mínimo de meninas que eu vou observar na barriga de trigêmeos. Então, qual é o número mínimo de meninas? É o mínimo, tá? O mínimo. Uma menina. Só que eu vou somar também se é pelo menos duas meninas. Então, no mínimo uma, eu quero saber a chance de eu achar uma menina, depois somar com a chance de eu achar duas meninas e a chance de ter três. Se é pelo menos é de onde eu começo a contagem. Qual é a chance de eu achar pelo menos uma menina? Tá ali, ó. São 3 em 8. De achar duas meninas, a gente fez agora ali, ó. Também são 3 em 8. E a chance de achar as três meninas na barriga? Tá aqui, ó. De três meninas, só é uma chance em 8. Então, em uma barriga de trigêmeos, quando eu vou somar as probabilidades de saber pelo menos uma, 3 mais 3, 6, 6 e 1, 7. São 7 chances em 8 de, pelo menos na barriga, ter uma menina. Então, numa barriga de trigêmeos, é mais fácil você achar pelo menos um feto diferente dos outros dois. Tá? Pelo menos um. Tá certo? Do que achar os três iguais. Então, veja, é fácil você entender. Voltando para a apostila, é o descritivo que aí está. De novo, eu quero achar especificamente duas meninas, são 3 em 8. Pelo menos uma pode ser uma criança, duas ou três. Está lá. E eu somo as proporções. Então, veja, a probabilidade não é difícil. Eu só preciso compreender o que o texto está me pedindo. E o detalhe também é que, ó, se eu quiser saber na ideia de uma máquina, para saber se eu deixo essa máquina funcionando ou não, tá bom? Eu comprei 3 equipamentos, e aí para eu parar a minha produção, eu tenho que verificar se eu estou tendo mais problema do que resultados bons. E existe um outro ramo da probabilidade, tá? A gente não vai estudar aqui, mas eu deixo claro para vocês, é o seguinte: é uma análise contínua, que é feito como? Qual é a chance da lâmpada da sua casa queimar? Porque eu não analiso a chance
Quantas vezes você acende ou apaga a luz? Mas sim quanto tempo essa lâmpada fica acesa. Você liga e desliga. Por que deixar ela o tempo ligado todinho? Ela aquece, o aquecimento pode interferir. Eu ligo e desligo, eu coloco impulso elétrico e desligo o impulso elétrico. Então, isso pode danificar também o produto. Só que aí ele junta as duas ideias. Você liga, deixa um tempo ligado, desliga, liga. Então, eu estou fazendo uma análise contínua de tempo. Não é uma análise quebrada, é contínua de tempo. O seu celular é feito uma análise contínua de tempo. Porque dificilmente a gente desliga o celular, desliga e deixa ele desligado. Geralmente a gente faz o quê? Desliga só para reiniciar quando ele tem um problema. Então a gente tem algumas análises para fazer de probabilidade, tá? Então, para o exemplo do tempo de vida útil, a gente tem o chamado espaço amostral contínuo. Você analisa o tempo que ele ficou ligado. 1 ano, 2. É por isso que você tem garantia de celular, 1 ano, garantia de carro por causa do motor, certo? 3 anos, 5 anos, de televisão, 2 anos, 3 anos, porque analisa-se o tempo que ela pode permanecer ligada, sem dar problema. Isso não quer dizer que a sua vai durar exatamente o que está lá escrito na propaganda, tá bom? Defeitos podem ser encontrados. E quando você analisa essa forma, ele entra em contraste com as anteriores, que são chamados o quê? Espaço amostral discreto. Você vai analisando de chance por chance. Qual é a chance do meu equipamento estar funcionando ou estar quebrado? Liguei os três. Você acabou de comprar uma caixa de lâmpada. Coloca. Possa ser que uma delas esteja queimada. Então você vai analisar o quê? Primeiro, qual é a chance que eu tenho da lâmpada funcionar ou não? Isso é uma coisa. Você pegou, está funcionando, aí entra outra probabilidade, que é analisar o quê? Quanto tempo essa lâmpada vai funcionar? Ou seja, você tem em média quanto tempo você vai para gastar dinheiro com a lâmpada. Sendo assim, quando você vai analisar as probabilidades, tá bom? De alguma coisa, eu sou bem específico. Eu quero analisar só isso daqui. As chances acontecem entre zero, ou seja, chance nenhuma, ou no 1. Então, tudo que você analisa tem chance de 0 até 1, ou seja, de 0% até 100% se você multiplicar por 100 para achar as respostas. Mas, lembra que ômega é a chance de tudo que você está analisando? Então, qual é a chance de tudo acontecer? É sempre 100%. A chance de tudo acontecer é de 100%. Como assim de tudo acontecer? Por exemplo, você tem chance de ganhar e não ganhar na Mega Sena. Então a chance de você ganhar e não ganhar, que é de tudo, é de 100%. E qual é a chance que você tem de nada? Nada, o nada, se você voltar um pouquinho lá no início de quando a gente começou as aulas, o vazio ou nada é expresso como sendo um zero cortado. Você não tem valor nenhum e ainda corta ele, aí é que não tem valor mesmo. Qual é a chance do nada, nada, nada na sua vida acontecer? Zero. Então a chance do nada é zero. Isso é fácil a gente compreender. Isso serve por base de que, se você for olhar pedaços lá dentro do seu conjunto, certo? De todas as análises que você faz, eu quero pegar, olhar casos específicos, ó, A, B e C, estão lá dentro dos meus resultados. Então eu consigo entender o seguinte: ó, o A é o que eu tenho de chance. E eu mostrei lá no primeiro estágio o símbolo de quando você tem um conjunto com um valorzinho C em cima, com a descrição C. Significa complementar. Complementar é aquilo que você não tem. Então, se eu juntar as coisas que eu tenho na vida com as coisas que eu não tenho, se você juntar tudo que você tem com tudo que você não tem, dá tudo no planeta. Ora, você não tem o carro do vizinho. Você não tem o helicóptero do multimilionário, você não tem o dinheiro, você não tem a água do oceano. Então, se você juntar tudo que você tem, unido a tudo que você não tem, dá tudo nessa vida. Por isso que tem aqui, ó,
a junção do que você tem do A unido com o seu complementar, ou seja, as coisas que você não tem, dá tudo. E o que é que você tem e não tem ao mesmo tempo? Hein? Peraí, como é? O que eu tenho e não tenho ao mesmo tempo? Não tem isso, professor. Ou eu tenho alguma coisa, ou eu não tenho. Não pode ter e não ter ao mesmo tempo. Tá danado, tá em física quântica. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que você é e o que você não é. Então, ó, no sentido, aquilo que eu tenho e eu não tenho ao mesmo tempo, que é o complementar, é o vazio, tá? São regras filosóficas de vida. Porque se eu pegar tudo que eu tenho e não juntar mais nada, unir com nada, eu nem fui nem vim, continuo com as mesmas coisas. Mas o que é que eu tenho e o nada tem ao mesmo tempo? Nada. O que é que eu tenho e o nada tem ao mesmo tempo? É o nada. Se você pegar as suas coisas e unir com as coisas que tem no planeta Terra todo, suas coisas não estão dentro do planeta Terra? Então continua com tudo que está no planeta Terra. E se você olhar especificamente o que é que tem de comum entre as suas coisas, o que é que tem em comum entre as suas coisas e as coisas do planeta Terra? O que é que tem em comum? Só as suas coisas, professor. Então tá aí, ó. Só as suas coisas, o ar. As coisas já vão filosofia. O contrário do nada é o tudo. E o contrário do tudo é o quê? É o nada. Tá aí também. As expressões F, G e H são situações que a gente utiliza, mas que é mais difícil de eu explicar a vocês em um contexto. Tá? Elas estão aqui e, caso necessite, eu vou fazer menção a elas. Tá bom? Mas aqui não é tão fácil de eu explicar. A gente usa, tá? Vou deixar anotado, caso vocês precisem, eu deixo elas anotadas. Mas contanto que vocês entendam o que já foi descrito, já compreendeu grande parte do que aí está. Vamos lá. Eu quero analisar o seguinte, eu peguei os cursos, tá? Analisei os cursos que a gente tem disponíveis no campo e coloquei os alunos, tá? Dividindo entre homens e mulheres. O curso de odontologia teria 110 alunos, de biologia teria 30, de engenharia florestal tem 30, medicina veterinária tem 30. Tá? Se eu perguntasse quantos alunos tem nos cursos, ao total, 200 alunos. Eu posso olhar de curso por curso e posso olhar todo mundo. E também posso olhar o seguinte, ó, no campus tem mais homens ou mulheres? Para que isso? Para que eu consiga ajustar, por exemplo, banheiros, para que eu consiga dar uma rede de apoio, por exemplo. Tem essa quantidade de mulheres, então eu preciso ter o quê? Suporte para mulheres, em algumas situações, tá? A gente está vendo isso daí. Então, olha, tem 115 homens, 85 mulheres. O detalhe é, se eu quiser fazer um sorteio, vou sortear. E aí, por exemplo, eu posso querer saber, no sorteio, qual é a chance de eu sortear uma mulher. Qual é a chance de eu sortear um homem? Qual é a chance de eu sortear um aluno que faz odontologia, um aluno que faz biologia, um estudante de florestal, um estudante de veterinário? Qual é a chance de cada um deles? Então é fácil, tá? Eu vou olhar a quantidade do que eu quero e dividir pela quantidade de total de alunos que tem. Vejam, independente de eu somar o total de alunos que existe no curso, ou de eu somar sendo homens e mulheres, o resultado sempre tem que ser o mesmo, o resultado total. São 200 estudantes. Eu vou identificando eles por letras, ó, odontologia, B, biologia, F, florestal, V, veterinária. E posso identificar também como sendo homens e mulheres. Beleza. De novo, pessoal, aqui eu estou fazendo uma analogia simples, tá? Eu não estou levando em consideração o gênero, que poderia colocar aí. Só que eu aumento dados e, de certo modo, eu posso dificultar um pouco o entendimento. Eu estou pegando o básico e depois a gente amplia as ideias. Então, por exemplo, eu quero ver a chance. Qual é a chance de eu sortear um aluno que faz florestal? Que aqui está. Probabilidade do sorteio do aluno ser de florestal. Aí eu olho, professor, tem 30 alunos no curso de florestal. Logo, a chance é de 30 em 200.
Se eu quiser saber qual é a chance agora de sortear um homem no meu sorteio, peraí, do homem, são 115 homens no campus, então 115 em 200. Tá lá. A probabilidade de eu sortear um homem são 115 em 200. E se eu quiser saber o seguinte, eu quero tentar analisar a chance da gente sortear um aluno que faz biologia ou o estudante é homem. Porque veja, eu posso ser homem e não fazer biologia, e posso ser um estudante de biologia, mas não necessariamente ser homem. Então aqui eu estou juntando muita informação, tá? Quando eu falo ou, é uma situação ou outra. A sua porta pode estar aberta ou fechada. Professor, ela está entreaberta, então não está fechada. Ou não está aberta, dependendo do modo que você analisa. O ou significa que as situações podem estar unidas ou separadas. Já na pergunta que eu faço embaixo, eu quero saber o seguinte: qual é a chance de eu sortear um estudante que faz biologia e é homem? Vamos ver a análise na tabela. Vou pegar a tabela e escrever no quadro para vocês. Duas perguntas foram feitas. A primeira é a seguinte: eu quero saber qual é a chance de que no meu sorteio eu sorteie um aluno de biologia ou eu sortear um homem. Veja que os alunos de biologia e ser homem, não necessariamente. Eu posso ser homem e não ser estudante de biologia, e posso ser estudante de biologia e não necessariamente ser homem. Então, tem um aqui. E a outra pergunta que eu fiz é o seguinte: não sei aqui, e do mesmo jeito, qual é a chance de eu sortear um estudante que faça biologia e seja homem? Também vou analisar essa situação. Vamos ver. Ó. Eu sei que, independente do sorteio que eu vou fazer, ao total eu tenho o quê? 200 estudantes. Então, eu vou olhar os resultados e dividir isso por 200. Porque não importa essa quantidade, são 200 estudantes no total. Probabilidade é a chance do que eu quero, é o que fica aqui em cima, dividido pelo total de coisas que podem acontecer. O total está aqui. O que eu quero, vou colocar em cima. Beleza. É mais fácil analisar a probabilidade de ser um estudante de biologia ou ser homem. Como assim, professor? É mais fácil. Vou pegar na tabela aqui e juntar as informações que eu preciso. Vamos lá. Qual é a chance de eu ser biologia? Então, em biologia, eu vou pegar isso aqui, ó, os dados que estão descritos aqui. Ó. A chance do estudante, a chance do estudante fazer biologia, eu estou olhando aqui, são 30 em 200. A chance de ser homem, ó, tá aqui a informação. A probabilidade de ser um homem são 115 em 200. Como eu quero a situação de biologia e homem ao mesmo tempo, eu vou analisar onde é que as minhas linhas que unem biologia e homens, elas se entrelaçam. Tá aqui, ó. Elas se entrelaçam exatamente aqui, ó, no valor 15, tá vendo? Ó? Elas marcam um X. Então, é onde elas se entrelaçam, significa que é informação. A informação de ser um estudante de biologia e ser homem, ao mesmo tempo, são quantos? 15 estudantes. Então, eu tenho a probabilidade de 15 pessoas em 200 no meu sorteio. E qual é a probabilidade, professor, do outro caso, do ou? Probabilidade de ser estudante de biologia ou ser homem. Vamos pegar, de novo, juntar as análises que eu fiz com as linhas. Tá lá.
Aí a probabilidade de ser estudante de biologia mais a probabilidade de ser o quê? De ser um homem. Ah, professor, então o senhor está dizendo aqui que vai ser, ó, 30 em 200, que é a probabilidade do estudante ser de biologia. O ou eu vou acrescentar, que são quanto? Probabilidade de ser homem são 115 em 200. Aí você, professor, então esse daqui acabou a conta? Não. Existe um detalhe aí que eu errei a conta e que eu preciso ajustar. Como assim, professor? Ó, não é estudante de biologia e homem? É verdade. Só que observe, ó, quando eu fiz a soma nos estudantes de biologia, eu já incluí o valor de 15. Quando eu fui incluir de homem, eu incluí ele de novo. Ó. Os 30 estudantes de biologia incluem entre homens e mulheres. Os 115 estudantes homens dos cursos incluem o quê? Todos os homens. Então, observe, eu incluí duas vezes a informação do estudante ser de biologia e ser homem. Então, eu preciso remover ele pelo menos uma vez. Então, aqui, eu preciso remover a informação que eu juntei duas vezes, que é o quê? Ser estudante de biologia e ser homem. Então, o senhor vai subtrair de quanto? Aquele que achou antes? Sim, de 15 em 200. Ao total aqui agora, portanto, quando eu fizer a soma, são 130 em 200. Ah, professor, eu não entendi essa parte. Ó. É você fazer o quê? Cruzamento dos dados. Se em algum momento no teor as linhas se cruzaram, se em algum momento as linhas se cruzaram, significa que a informação foi replicada. Você contou ela duas vezes. E aí eu preciso remover pelo menos uma, para que esteja certo. Porque, de novo, eu somei 15, tá? Quando eu somei o total de estudantes de biologia e ele novamente quando eu fui para o total de homens. Vai dar a conta errada, por isso eu preciso tirar pelo menos uma vez. Voltando para a apostila. Olha aí, ó. Na hora que eu vou calcular, exatamente o fato que eu havia dito a vocês. Então, preciso ter cuidado quando eu estou fazendo as contas. Ah, professor, e se eu não quisesse olhar isso? Se eu quisesse, por exemplo, eu vou pegar de novo na tabela, só que agora eu vou sortear o seguinte: eu quero saber qual é a chance de, na hora que eu sortear os estudantes, ser um estudante de biologia ou de veterinária. Vamos lá, eu quero saber as chances de ser um estudante de biologia ou de veterinária. Vamos lá. Eu estou querendo saber a probabilidade de eu sortear um estudante que é de biologia ou de veterinária. Quero saber. Como eu já disse para vocês, eu vou dividir, independente do que aconteça, por 200. Tá? Porque eu vou sabendo cada uma das situações. Como é o ou, professor, o senhor falou ainda agora, tá? É a probabilidade de um estudante ser de biologia. O ou vai somando as coisas. Mais a probabilidade do estudante ser de veterinária. E eu tenho que tirar a chance das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, porque senão eu vou ter somado ele duas vezes. Tá? Então, estudante de biologia e veterinária. Na hora que eu vou fazendo as linhas para entender os dados, ó, o estudante de biologia está aqui, ó. Independente de ser homem ou mulher, a probabilidade do estudante ser de biologia é de quê? São 30 em 200. Vou pegando a linha de veterinária agora. Peguei aqui, veterinária, analisei. Professor, também são 30 em 200. Menos. Aí eu pergunto, em algum momento, as informações de biologia e veterinária se cruzaram?
Em algum momento eles marcaram um X? Não. Se eles não se entrelaçam, significa que a informação aqui é quanto? É zero. Você não pode fazer pelas informações aqui, tá? Ser de biologia e de veterinária ao mesmo tempo. Tá? Então é zero pela informação que está aqui. Ficou só as duas primeiras descrições. Então, 30 mais 30, 60. São 60 em 200. Então, veja, o meu ou não necessariamente vai ter a informação de dados em comum. Eu preciso analisar isso. Como é que eu faço? Isso é simples, ó, riscando a tabela. Risco simples. Voltando para a apostila. É a descrição que eu disse para vocês. Ou seja, como não, ó, as informações que aqui estão, não há dados em comum, então a probabilidade que duas coisas aconteçam, ó, biologia e veterinária, pelo que está aqui, é de quanto? De zero. Pelo caso anterior e por esse, eu posso descrever duas situações, que é esse daqui, ó. A probabilidade do ou é probabilidade do primeiro mais a do segundo menos aquilo que eles têm em comum. Ou um segundo caso que pode acontecer é o quê? Quando eles não têm nada em comum, é só a probabilidade do primeiro mais a do segundo. E isso daqui me ajuda a entender uma situação. Por exemplo, qual é a chance de tudo acontecer? Eu falei antes. É de 1 quando eu somo as proporções. Se eu unir o que eu tenho a tudo que eu não tenho, eu tenho tudo que há no planeta Terra. Ômega. E o que é que eu tenho e não tenho ao mesmo tempo? Ó, usando a tabelinha 3. Tá vendo? Acontece o quê? É a probabilidade de eu ganhar alguma coisa mais a probabilidade de eu não ganhar alguma coisa. A chance que eu tenho de ganhar mais a chance que eu tenho de perder é sempre de quanto? 100%. As expressões que são descritas aqui a seguir, pessoal, são construções. Vocês não precisam entender tudo, tá? Se vocês precisarem dela em alguma situação, eu faço menção. Ah, professor, onde é que eu uso isso? Vamos lá. Vou pegar probabilidades aqui. Imagina que a primeira é a chance. Ó. Você, seu irmão, você está com a letra A, seu irmão, seu primo, seu cunhado, seu pai, sua mãe, está com a letra B. Aí você pegou, você comprou um monte de rifa do sorteio da igreja, da congregação, dos seus colegas, da rifa, seja lá o que for. Você comprou metade, você é rico pra caramba, metade dos bilhetes que tem lá dentro é seu. Ou seja, você tem a chance de 50% de ganhar. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã também gastou dinheiro pra caramba, tá? E um terço dos bilhetes que tem lá dentro, tá bom? Da rifa, é dele, ou seja, ele tem a chance de um terço de ganhar. Quando se fez uma análise, a chance que você tem de ganhar e o seu parente também, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é de uma chance em 4. Tá bom? Uma chance em 4. Aí eu pergunto, qual é a chance de você não ganhar na rifa? Ora, se a chance de eu ganhar é de 1 em 2, para que eu tente saber o que não ganhar, é o quê? Ó, 1 menos a chance que eu tenho. Se a chance é de 50% de ganhar, a chance de perder é de quanto? De 50%. Seu parente tem um terço de chance de ganhar, ou seja, 33%. Qual é a chance dele perder? Ora, é 1 menos a chance de ganhar, que dá 2 terços, ou seja, 67%. Você tem mais chance de ganhar do que seu parente e você tem menos chance de perder do que seu parente. Aí a pergunta, ó, qual é a chance que nem você ou seu parente leva alguma coisa? Aí adentra naqueles casos que eu deixei à parte, que eu não mencionei.
é 1 menos a chance em comum que tem de ganhar. A chance que ou você não leva ou o seu parente não leva é de 3 em 4, ou seja, se você dividir isso aqui e calcular porcentagem, daria 75%. Então, tanto faz deixar a fração quanto calcular a porcentagem. Qual é a chance que você ou o seu parente tem de ganhar as rifas da igreja? Pelo menos um dos dois leva. A chance que eu tenho de ganhar, mais a chance que meu parente tem de ganhar, menos a chance que nós dois temos de ganhar. São 7 em 12, tá bom? São 7 chances em 12. Aí ele pergunta, qual é a chance de nem você, nem seu parente ganhar? Olha, a chance de nós dois de não ganharmos, aí vai para aquela tabelinha que eu deixei. Ó. É de 1 menos a chance que um ou outro tem. Ou seja, a chance que nenhum dos dois tem de ganhar são 5 chances em 12. O último caso é, qual é a chance que eu tenho de perder? Ó, nessa letra E. Qual é a chance que eu tenho de perder, que é o complementar de ganhar, e meu parente de ganhar? Em nenhuma tabela do que eu tinha feito existe essa descrição. Sendo assim, eu preciso voltar lá nas propriedades, que eu deixei o E, o F, o G e o H, tá aqui. Eu vou usar o H e descrever, ó. O conjunto que meu parente tem de ganhar é igual. Aí eu escrevo isso aqui. É aquela ideia de conjuntos. Quando eu coloco em probabilidade, nessa união que aqui está, elas não têm nada em comum. Então, a probabilidade do primeiro mais a do segundo acontecer. E a segunda é exatamente o que eu quero. Por que eu descrevi isso? A probabilidade que o meu parente tem de ganhar, eu tenho. É 1/3. A probabilidade da minha pessoa ou meu parente ganhar, eu já calculei. Está lá, é 1/4. Então, a chance que eu tenho de perder e ele tem de ganhar é a diferença de 1/3 menos 1/4. Quando eu fizer essas contas, é só colocar o valor. E aí é uma chance em 12. É muito pouquinho a chance que tem de você não ganhar e seu parente sim. Se fosse o contrário, professor, ó, se fosse o contrário, você teria 25% de chance de você ganhar e seu parente não. É maior do que a chance que tem de você não ganhar e ele sim. Percebam que probabilidade é o entendimento dos casos. Eu preciso que vocês façam as contas devagar e entendam o que o texto diz. Só eu falando e vocês não anotarem, tentarem entender por anotação as frases, não vai ajudar. Vamos então voltar para mim? Sendo assim, pessoal, façam os estudos de probabilidade, verifiquem, tá bom? Vejam, não é difícil. Não é difícil, é só você ver. Espera aí, ele está dizendo, é bem claro. Isso aqui é o que eu quero. E tudo que me é disponível é esse. Aí eu vou só somar, subtrair, multiplicar, dividir. É só você olhar o que está descrito. Aqueles conjuntos os quais eu escrevi, união, interseção, é só para que a gente saiba como colocar na conta. Porque eu tenho chance realmente de alguma coisa acontecer comigo e não acontecer com alguém. Eu tenho chance de ganhar e o fulano tem chance de ganhar também. Como é que eu junto essas informações? Isso é fácil. Agora, como é que eu escrevo isso? Aí eu vou para aquelas regrinhas, A unida a B. Aí eu vou olhando lá na tabela, como eu mostrei a vocês. A informação vai estar disponível. Vocês é que têm que entender como é que vão descrever. Tá bom? Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!